sabe que uma boa alimentação faz bem para a saúde. Mas você sabia que o que você come pode influenciar diretamente na sua saúde vascular? Hoje, no Momento Saúde, estamos aqui com a doutora Fernanda Mescoli, especialista em angiologia e cirurgia vascular, para entender um pouquinho sobre como a alimentação ela pode impactar diretamente na nossa saúde vascular. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, é um prazer mais uma vez poder estar aqui para auxiliar e entregar informação de qualidade para os nossos seguidores, ouvintes, enfim. E para você que me acompanha, para começar, existe, doutora, alguma relação direta ali? Alguma relação entre a alimentação e a saúde vascular? Com certeza. Cada dia que passa, nós percebemos que nós somos, de fato, o reflexo daquilo que a gente alimenta. E ainda mais, nós somos o reflexo daquilo que nós absorvemos. E, portanto, é super importante para a nossa circulação aqueles alimentos bons, saudáveis que a gente coloca no prato no dia a dia. E, doutora, isso é muito importante, mas você consegue citar para a gente alguns exemplos de alimentos que fazem essa influência na nossa saúde? Com certeza, nós temos alimentos antioxidantes, alimentos que melhoram o colágeno dos nossos vasos e algumas dicas aqui que a gente pode passar para os nossos pacientes e para as pessoas que estão nos assistindo, uso de frutas vermelhas, morango, mirtilo, uva roxa, framboesa, são antioxidantes, ajudam na nossa circulação. Alimentos ricos em vitamina C, laranja, limão, acerola, kiwi, também ajudam no colágeno para fortalecer os nossos vasos. Alimentos ricos em ômega 3, peixes ricos em ômega 3, como atum, sardinha, salmão. As oleaginosas também são importantes, que são as castanhas, as amêndoas, as nozes. O azeite também, extra virgem, ajuda também a nossa circulação. E, por fim, as fibras, né? A aveia, linhaça, alimentos ricos em folhas verdes, que são ricas também em fibras e ajudam ao funcionamento do nosso intestino e também da nossa circulação em geral. Então, doutora, eu já percebi, né, que a nossa alimentação, ela basicamente tem que ser relacionada a alimentos saudáveis, principalmente em frutas, verduras e tudo mais. E também uma dúvida que eu acredito que seja a minha e também dos nossos ouvintes, quem está nos acompanhando no YouTube, o uso excessivo de sal e açúcar, ele é um prejudicial? Certamente, tanto o sal em excesso quanto o açúcar são prejudiciais à saúde. Em primeira análise, o sal, quando a gente começa a ingerir comidas muito salgadas, embutidos, há uma tendência à retenção de líquidos. Isso aumenta a nossa pressão e, consequentemente, pode trazer problemas, né? O aumento da pressão pode estimular a deposição de colesterol nos vasos, causando aumento de risco de infarto, de AVC, assim como o aumento do volume de sangue no nosso organismo também pode predispor ao inchaço, aquele peso, cansaço das varizes. Então, o sal, de fato, é prejudicial à saúde como um todo, não só à saúde vascular, mas à saúde do nosso organismo. Já o açúcar, ele é um potente inflamador, então ele inflama a parede dos vasos e também pode estimular a deposição de colesterol nos vasos, causando a diminuição do calibre desses vasos. Essa inflamação pode gerar tromboses arteriais, que são tromboses mais graves. Então, pode até, em última análise, gerar em pacientes diabéticos que já têm mais doença mesmo vascular, em amputações. Portanto, açúcar e sal em excesso são sempre prejudiciais à saúde. Então é isso aí, gente. Quem tem costume aí de usar muito açúcar ou muito sal, fique ligado nessa dica que a doutora está passando pra gente. E você falou sobre retenção de líquido. Aí me fez lembrar sobre a parte de hidratação, que ela é um fator importante para o funcionamento dos vasos sanguíneos. Isso é verdade? Isso é um mito? Com certeza, as nossas células, o nosso organismo, ele precisa de água para funcionar. Então, quando você deixa de tomar o líquido, por exemplo, em saúde vascular, você pode ter uma desidratação e pode predispor aquele sangue ficar mais coagulável e, eventualmente, vir a desenvolver uma trombose.
Então, a ingestão de líquido, ela é importantíssima para que esse fluxo sanguíneo fique mais linear, para que a gente consiga hidratar todas as células do nosso corpo de forma homogênea e para que a gente mantenha a saúde do nosso corpo como um todo. Então, assim, a circulação sanguínea, ela impacta aí diretamente nas doenças vasculares, como a tromboses, varizes, ela influencia diretamente, Sim, é isso, né? Sim, com certeza. E assim, os hábitos saudáveis, a gente falou muito sobre a parte de alimentação, mas tem outros hábitos saudáveis que a gente pode estar adotando aí do dia a dia para a gente estar prevenindo essas doenças vasculares. Como que a gente pode conciliar a alimentação e também o acompanhamento de atividades físicas, por exemplo? Bom, atividade física é sempre benéfica. A gente escuta todos os dias lá no consultório o paciente falando: ah, musculação dá varizes. Não, não dá varizes. Nós temos que fortalecer os músculos da nossa perna para que a gente consiga estimular essa circulação a retornar dos pés no sentido do coração. Então, a atividade física, ela ajuda a acelerar o fluxo sanguíneo e, portanto, melhorar aquelas queixas de peso, cansaço, inchaço nas pernas. Se eu pudesse dar algumas orientações em relação às melhores atividades físicas para pacientes que têm doença vascular, são musculação, pilates, atividades físicas dentro da água. Todas as atividades que envolvam baixo impacto ajudam muito na circulação e na saúde como um todo. Doutor, eu, por exemplo, eu já pratico atividade física e eu sinto que às vezes eu preciso mesmo de ter esse cuidado com a saúde, apesar de eu não apresentar nenhum tipo de doença vascular. Mas as pessoas que elas apresentam, têm algum histórico familiar, elas têm que estar sempre prestando atenção nesses indícios, nesses sintomas que podem ocasionar aí uma doença ou estar trazendo uma dificuldade, talvez, em relacionar alguma atividade física. Sim, com certeza. A gente tem que focar que, por exemplo, a doença venosa, ela é basicamente genética. Então, o indivíduo nasce com essa predisposição a ter a doença. E o que nós vamos fazer? Tentar postergar a evolução dessa doença, tentar prevenir. Ou, de fato, se o paciente já tiver uma doença instalada, a gente tratar e tentar segurar esse paciente ao máximo para que essa doença não evolua. E o principal a fazer para que a gente consiga segurar a progressão dessa doença é a atividade física, né? Fortalecimento muscular, uma alimentação saudável, evitar longos períodos de pé ou longos períodos sentado. Isso tudo ajuda muito a gente tentar diminuir ou desacelerar esse processo de envelhecimento dos nossos vasos. Então é isso aí, doutora. Para você que quer continuar recebendo esses conteúdos sobre esses assuntos, sigam a doutora Fernanda Mescoli no Instagram, @doutora Fernanda Mescoli, que lá você vai encontrar muito conteúdo bacana e muito mais, é claro. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito útil para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo também. Bom, é super legal estar aqui mais uma vez e falando de coisas que a população geral quer saber. O que eu posso comer para que eu me mantenha saudável? São medidas simples, baratas e que fazem a diferença na nossa vida. Eu acho que na próxima, então, entrevista a gente pode falar sobre essas dicas simples e baratas, trazer um pouquinho para o conhecimento de todo mundo. O que você acha? Com certeza. E na próxima entrevista a gente vai dar ainda mais informação de qualidade que você pode realizar aí facilmente na sua casa. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no Momento Saúde de hoje e até a próxima!